Feliz sábado. É maravilhoso estar na sua presença e na presença de Deus também. Hoje nós vamos falar de um assunto que muito se tem falado. Abramos as nossas Bíblias no livro de Joel, profeta Joel. Joel, capítulo 2, no seu verso 23. Eu tomo leitura. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serródia no primeiro mês. Antigamente, quando os profetas, os discípulos, quisessem transmitir alguma mensagem, por exemplo, João, quando em algum momento foi levado em visão e viu um mar como de vidro, ele não conseguiu expressar a questão do mar como de vidro em linguagem humana, pelo que ele usou este termo. Daniel, em algum momento, é levado em visão e vê um animal horrível. E este animal é descrito com características de alguns animais que nós conhecemos. Do mesmo modo, o profeta Joel traz aqui a questão do derramamento do Espírito Santo sob a figura da chuva serródia e a chuva temporã. Importa dizer-vos que o Espírito Santo é o dom que um indivíduo ou uma igreja mais pode almejar. Quando lemos a Bíblia, por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 5, nos seus versos 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós vemos aqui que atrelado ao Espírito Santo existem muitas outras bênçãos. E nós vamos nos demorar um pouco na explicação do que o Espírito Santo traz na nossa vida. Amados, o Espírito Santo eu poderia assemelhar à célula. Tem-se o conceito de que célula é a unidade básica da vida. É a partir da célula que existem os seres vivos. As plantas, os animais, os seres humanos, todos nós possuímos células. Existem algumas funções que são atribuídas ao Espírito Santo. Quando você for abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Você já percebeu que quando está para fazer algo errado, existe uma voz na sua mente que lhe diz uma impressão que lhe faz perceber que isto é errado? É o Espírito Santo apelando à sua consciência. Se você abrir ainda também no livro de João, capítulo 14, volte algumas páginas e vá até capítulo 14, verso 26, você encontra lá escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembrei de um texto. Voltemos para João 16 e agora visitemos o versículo 13, que diz o seguinte: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Uma outra função do Espírito Santo é guiar o indivíduo à verdade. Eu não sei se você já percebeu, mas existem muitas pessoas que entraram para a igreja, que tornaram-se cristãos, digo assim, por ler a Bíblia, sem nenhum instrutor. O Espírito Santo impressionou o coração dessas pessoas e lhes guiou à verdade. E hoje estão no nosso meio. Em Romanos, capítulo 8, vá para Romanos, capítulo 8, no verso 26, temos uma outra função do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 diz o seguinte:
E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acredito que você já ouviu que quando nós oramos, o Espírito Santo aperfeiçoa a nossa oração. É também uma funcionalidade dele. O Espírito Santo, ele está junto a nós quando oramos. E porque em algum momento nós não sabemos orar, oramos com orgulho, ou oramos cheio de nós mesmos, mas precisando de uma bênção, o Espírito Santo, compreendendo isso, ele leva as nossas orações como um aroma agradável a Deus. Essa expressão até é familiar, né? Vamos ainda para o livro, ainda no livro de Romanos, vamos visitar o verso 16, que diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Perceba, o Espírito Santo é indispensável à vida. O Espírito Santo é indispensável ao nosso viver. O Espírito Santo é como se fosse água para o peixe. O peixe não vive fora da água. O Espírito Santo é como se fosse água para nós. E nós, como peixe, fora dele não há vida. Somos, como Jesus Cristo disse, sepulcros caiados. Continuemos, amados. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vemos mais outra funcionalidade do Espírito Santo. Eu quero crer que você conhece muito bem este verso. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Perceba, querido, que outro dos objetivos do Espírito Santo é habilitar-nos para a pregação do Evangelho. É preparar o nosso ser para a pregação do Evangelho. O Espírito Santo é, como eu disse, é água para nós. Sem o Espírito Santo, nós não podemos viver. O Espírito Santo será enviado para nós. Vamos voltar a ler o nosso texto áureo, que está no livro de Joel. Volte para Joel no Velho Testamento, capítulo 2, verso 23. Eu vou repeti-lo. Diz o seguinte: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. Quando eu comecei aqui, eu disse que os profetas, os discípulos, os homens de Deus, sempre que quisessem exprimir uma verdade celestial, eles buscavam usar ferramentas humanas para transmitir melhor para o ser humano. Conta-se uma história do indivíduo que vivia numa mata e foi levado, vou dar um exemplo, para a cidade de Maputo, a nossa capital. Quando chegou em Maputo, ele viu prédios, edifícios bem grandes. Ele viu helicópteros passando. Ele viu alguns carros. Viu alguns comboios. E ficou muito extasiado. Diz a história que foi colocada uma venda nos olhos deste homem, levado novamente para a mata onde ele vivia. E quando foi perguntado, o que você viu? Ele disse, eu vi árvores grandes que viviam pessoas. Vi também algumas libélulas onde tinham pessoas. Eu vi uma cobra gigante que entravam pessoas. Percebe? Na história dá para perceber que o homem teve que usar a linguagem dos seus conterrâneos para explicar as maravilhas que vira na cidade. Do mesmo modo, acontece com os homens de Deus. Em algum momento, Joel foi levado
a ver as coisas maravilhosas que aconteceriam no fim dos tempos. Aquilo que foi reservado para mim e para ti. O derramamento do Espírito Santo na sua porção dupla. Ou melhor, a chuva serôdia. A mensagem que nós trazemos aqui, a mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo, diz a irmã Ellen White, deve ser levada a cabo. Deve ser colocado diante do povo para que sintamos a necessidade do Espírito Santo. Nós já percebemos as funcionalidades do Espírito Santo. Mas, ao receber a chuva serôdia, qual será o seu propósito? Mas antes eu vou explicar alguma coisa. Se calhar você está no nosso canal por acaso, embora não acredite no acaso, mas por acidente, vamos assim dizer. É um termo que melhor se adequa. E, de certa forma, você nunca ouviu falar sobre chuva serôdia, chuva temporã. A chuva temporã é a chuva que caía para depois fazer-se o plantio da semente. Naquela época, caía a primeira chuva, denominada temporã, e o povo devia ir lançar a semente. Depois de lançada a semente, a chuva ia caindo e ainda era chamada da chuva temporã. Essa chuva era responsável por fazer brotar a semente. Primeiro, ela preparava o solo para que se lançasse a semente. Depois, a semente já lançada, ela brotava sob efeito da chuva temporã. E a chuva temporã ia caindo e a semente ia crescendo. E chegava um momento em que ela deveria dar fruto. E dava, mas ainda sob os efeitos da chuva temporã. Assim era designado na cultura hebraica. A chuva ia caindo, fazendo crescer a planta, fazendo a planta dar o fruto. No entanto, perto do fim, ou melhor, quando a fruta precisava já ficar madura, é que caía a chuva serôdia. A chuva serôdia preparava os campos para a colheita no sentido de amadurecer o fruto, amadurecer o grão para a colheita. Agora, amigos, eu quero que vocês compreendam o seguinte. A chuva que nos foi reservada vem para preparar, ou melhor, vem para consolidar o que já antes vinha sendo preparado. No Pentecostes foi derramada chuva temporã. O Espírito Santo encheu o povo, encheu os discípulos e todos que estavam naquele momento, naquele ambiente, ficaram cheios de Espírito Santo e saíram para pregar a mensagem. Saíram para lançar a semente. Diz a Bíblia que mais de 3.000 almas foram batizadas sob efeito desta mensagem, proclamada sob efeito da chuva temporã. A chuva serôdia, ela vem. E do mesmo jeito que a chuva temporã veio e imbuiu os apóstolos de muito poder para pregar a mensagem, a chuva serôdia virá para imbuir-nos também, de modo com que a mensagem seja pregada, de modo que a mensagem seja pregada com mais ímpeto. Eu gostava que você atentasse para o seguinte, para os propósitos da chuva serôdia. Em primeiro lugar, possamos assim dizer, a chuva serôdia vem para consolidar o nosso caráter. A chuva serôdia vem para dar mais força à pregação da mensagem angelical, para dar mais força à voz do terceiro anjo. Em segunda instância, podemos assim dizer, a chuva serôdia vem para preparar o povo para passar pela época das 7 pragas. Vem preparar o povo para passar incolume pelo tempo de angústia. A chuva serôdia não vem para preparar no sentido de iniciar com o trabalho, mas vem no sentido de
terminar com o trabalho. Lembre-se, eu disse que a chuva seródia vinha quando o fruto estivesse pronto para amadurecer, ou melhor, para fazer o fruto amadurecer. Do mesmo modo é conosco. A chuva seródia, assim que é, ela virá para tornar o nosso caráter consolidado em Cristo, tornar o nosso caráter mais à semelhança de Deus. Sabemos que no tempo de angústia, nós deveremos passar sem um intercessor no santuário. E para que isso aconteça, importa que nós estejamos preparados, estejamos imbuídos do Espírito Santo, que não haja pecado acariciado. E o Espírito Santo vem solidificar as decisões que nós vamos tomando dia após dia.